Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes que se deram aqui no nosso país e muitos deles acabaram mexendo também com muitas emoções. Elas acabam até jogando uma cortina de fumaça sobre uma reflexão mais racional sobre tudo que está acontecendo no Brasil a partir dos julgamentos que estão se dando agora no Supremo Tribunal Federal. Existem algumas situações que muitas pessoas acabam não percebendo e sobre essas coisas eu vou conversar aqui com vocês, além de algumas situações que surgiram no dia de hoje, que estão estampadas na principal revista, política aqui do nosso país. Bom, antes de entrarmos nesses assuntos, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E venha participar das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros e também vote aqui no nosso portal para o concurso, a premiação lá no IBEST como seu canal predileto de opinião política, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Lembrando que eu sempre coloco um chat aqui para conversar com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje a principal revista política no nosso país, o que trata desses temas, está estampando aqui uma capa, já apontando as primeiras informações sobre aquilo que o coronel Mauro Cid dirá, e muitas informações nós já sabemos. Mas a mais significativa no dia de hoje é que ele confessa, ele explica, vamos dizer assim, na confissão dele, aí a justiça que vai fazer a qualificação disso aí, o crime que foi cometido, ou os crimes que foram cometidos, mas ele diz ali que vendia os relógios, não vendia essas peças, e entregava ou entregou dinheiro vivo nas mãos de Bolsonaro, que sempre se fez de cínico, sempre se fez de fingido, que não sabia, que nunca viu, não recebeu, enfim, desmascarando, pelo menos para algumas pessoas, o quão criminosa é a alma dessa criatura que ocupou a presidência da República. No interior da matéria, vem coisas mais explicativas. Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou dinheiro das joias a Bolsonaro em mãos. Gente, é aquilo que eu já conversei aqui com vocês. Alguém que teve uma vida repleta de ilicitudes, de mau-caratismos, de comportamentos imorais, comportamentos antiéticos, antirrepublicanos, não ia chegar na presidência da República e ia se converter numa pessoa boa. Sem falar nas múltiplas faces que ele apresentou, sempre se fingindo de religioso, de pai de família, de consciente, de patriota, de preocupado, enfim, de administrador, por aí vai. Então, as máscaras vão caindo, mas, infelizmente, ainda sobre os principais crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro, ocorridos na pandemia, nós ainda não temos nenhum desdobramento desses assassinatos em massa que aconteceram no nosso país. Mas, no julgamento que nós estamos vendo em relação a alguns dos autores dos atos do dia 8 de janeiro, já é possível perceber na fala de alguns ministros que existe um contexto que proporcionou todo esse tipo de situação que muitas pessoas querem esconder. Uma das pessoas que está querendo aqui desviar o foco, aliás, é um dos mais ativos do clã Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Ele deu uma entrevista hoje no jornal aqui, o Globo, com esse título aqui. Para Flávio, Corte trata Bolsonaro como mentor de atos. Não é que trata o Bolsonaro como mentor de atos. Ele é o mentor. Se o Bolsonaro tivesse feito um único ato digno na vida dele, nada disso teria acontecido. Se ele desestimulasse as pessoas a fazer o que estavam fazendo. Aliás, quando começou a ter bloqueio de caminhão, que a coisa ficou complicada, que ele estava aqui no Brasil ainda, que ele podia ser preso, o que ele fez? Aí ele fez um pedido para os caminhoneiros não fazerem bloqueios. Mas daí para frente ele se fez de morto, E aí, gente, tem vários atos aqui que comprovam que tudo que estava engendrado na cabeça dele estava relacionado a uma fuga para que ele escapasse aqui de todos os crimes que ainda vão cair nas suas costas. Não foi por outra razão que ele pegou a montanha de dinheiro que ele tinha guardado aqui e abriu uma conta nos Estados Unidos. Que ele ligou também, um dane-se, para não dizer outra palavra, usurpando da função pública dele para utilizar aeronaves para fugir do Brasil. E, enfim, e levou joias, levou tudo que ele podia para fazer ainda mais dinheiro,
para ficar lá fora do nosso país. Então, não tem como os julgamentos que estão acontecendo agora ignorar esse tipo de situação. E quando quando houver a troca da Procuradoria-Geral da República, a situação vai ficar muito mais complicada, né? A vida para essas pessoas que acreditaram nesse mentiroso, nesse falastrão, nesse covarde, nesse corrupto e maníaco do Planalto, está ficando complicado. Foi preso lá no Paraguai um desses indivíduos, né, que se intitulava jornalista e que participou lá da tentativa de explosão de um caminhão-tanque lá em Brasília. E aí, enfim, a situação está ficando muito complicada para essas pessoas e às vezes, né, as situações que nós estamos vendo agora no Supremo Tribunal Federal mexem com muitas emoções, porque as pessoas vão acompanhando os julgamentos ali e veem as performances dos advogados, que, como eu disse para vocês, eles não estão fazendo as defesas dos seus clientes. Os seus clientes estão entrando pelo cano. E o embate ali está sendo absolutamente desmoralizador para essas figuras que têm se colocado ali como advogados, mas eles estão, alguns com interesses políticos velados. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele quando dá na sua sentença ali, algumas explicações, ele fala, né, ele faz o repúdio à figura do advogado, que na verdade é filiado a um partido lá na cidade dele, que hoje foi expulso do partido justamente por ter feito esse tipo de performance aqui, que muitos de nós vimos, né? Ele disse: esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio, ou esse julgamento, Aécio e agora Thiago Matar, ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonier de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. E aí é o seguinte, né? A desmoralização foi muito grande e se tem uma coisa que essas pessoas que estão envolvidas nessa história não estão se preocupando é com a vida dos diabos, dos pobres diabos, se a gente puder dizer assim, né? Que estão sendo condenados. Ontem um rapaz de 23, 24 anos pegou 17 anos. A ministra Rosa Weber falou, olha, a gente fica, quem é que não fica triste com esse tipo de situação? Mas é o papel, essas pessoas praticaram crimes, enfim, todo criminoso tem uma família, todo criminoso tem uma história triste por trás. Ontem, o Thales Faria, do UOL, ele estava lá no Congresso Nacional e ele pegou algumas impressões do que está acontecendo sobre tudo que estamos vendo no Supremo. Vamos pegar aqui a fala dele. Aqui pelo Congresso é que os bolsonaristas estão em pânico, porque todo o caminhar do Supremo aponta para a condenação que já houve do golpe de Estado, está havendo aqui, nesses 3 primeiros casos, está sendo condenado o golpe de Estado. Então, gente, a fila vai andar, isso aí é uma coisa que não tem como caminhar para trás. Por isso que os primeiros julgamentos eles foram mais longos, porque eles estabeleceram ali algumas bases concretas para os outros que vão se dar na sequência, enfim, eles vão ser mais esmiuçados, a gente vai ter mais velocidade. Aliás, a maior parte dos vereditos, de fato, eles já estão desenhados, porque já houve acusação, já houve a defesa e agora nós estamos tendo as sessões no Supremo Tribunal Federal apenas para confirmar, né, aquilo que já está basicamente desenhado. De fato, é esse tipo de situação que acontece. E aí a gente vai vendo que as performances absolutamente inúteis do ponto de vista jurídico que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal ainda movimentam, né, as emoções desse pessoal que está no mundo paralelo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vamos pegar esse trecho aqui do programa lá da direita, né? Resolveu adotar, infelizmente, em relação a tudo que a gente está assistindo. É emocionante ver a senhora sustentando a sua defesa independentemente do que o réu cometeu ou fez. Então, você acha emocionante a advogada ficar falando, independente do cara ter cometido um crime, enfim, e ele vai para a cadeia e você achou emocionante por quê? Qual é a emoção aí? Pergunta para a mãe dele se ele está achando emocionante. Deve ser punido pelo que fez.
Mas não só ele, como nenhum outro que será julgado deve ser punido pelo que não fez. Esse ineditismo que nós estamos acompanhando, de se punir e julgar em turba, em lotes humanos, ficará nas piores páginas da história. Será lembrado e, como disse Augusto Nunes, revisado no futuro. Infelizmente. Mas o trabalho da senhora não é em vão e, repito, independentemente do que o réu que a senhora defende fez. Que ele responda e pague pelo crime que cometeu. Tão somente por isso. Antes de passar a bola para Augusto, a Ana levantou a mão, quer comentar, né, em relação a esse trecho da sustentação oral da advogada Larissa de Araújo? Eu levantei a mão, Paulo. Gente, essa turma que está aqui, que eles ficam se condoendo, né, tristes, são todos criminosos com C maiúsculo, porque todos eles têm participação no fato de termos ali algumas figuras sentadas sendo responsabilizadas agora. Porque essas figuras aqui ajudaram a estimular, ajudaram a fazer essa bola de neve que arremessou essas pessoas nessa insanidade. Isso estava absolutamente previsível. Nós aqui comentamos aqui muitas vezes que quando essas pessoas fossem presas, muitos estariam acovardados, muitos estariam fora do nosso país, muitos jornalistas, entre aspas, estariam fora do nosso país, muitos que eram colegas deles, né, na antiga Jovem Pan. Então, gente, eles fazem esse papel de tristinhos, mas eles se esquecem que eles foram covardes o suficiente para arremessar essas pessoas todas no lamaçal, né, no lamaçal prisional que elas agora vão ficar. Exatamente porque, enquanto os meus colegas falavam, eu estava aqui assistindo, né, um olho no gato e um olho no peixe, e eu estava anotando, confesso, emocionada a defesa da doutora Larissa Araújo. A defesa imprestável. A doutora Larissa só apareceu no final desse processo e ela perdeu o prazo das alegações finais. Não fosse a Defensoria Pública, a situação desse indivíduo ainda estaria muito pior, né? E tudo que ela disse, ela parecia que não conhecia o processo mesmo. O ministro Alexandre de Moraes mostrou as fotos, mostrou a sequência. Enfim, o infeliz que acreditou no maníaco do Planalto vai pegar, aliás, já pegou 17 anos e é muito difícil de reverter. Ontem o ministro Gilmar Mendes, ele falou de um negócio que eu quero compartilhar aqui com você. E espontânea vontade. Esse contexto nós precisamos revisitar continuadamente, e é claro que é um trabalho que nós vamos ter que fazer e é extremamente complexo. É preciso que a gente vivencie. Bom, o Gilmar foi o que mais tocou nisso, né? Que tudo isso aconteceu porque teve uma coisa por trás. Eu lembro que vivi 2 vezes na Alemanha e nessas 2 vezes me impressionava o trato que a imprensa conferia ao tema do nazismo. Bom, e aí vai, gente. Ele falou várias vezes, ele citou do que aconteceu no período da campanha eleitoral, que o ministro da Defesa ficava ali fustigando o Tribunal Superior Eleitoral, aí mandava uma correspondência no dia, mandava no outro, enfim. Isso tudo ele reforçou que existe um responsável principal que vai ser julgado no final dessa história. Ainda nas redes sociais ainda existem grupos extremistas que continuam a ventilar uma série de desinformações. Um é esse que acabei de mostrar e outro lá é na Rádio Jovem Pan de Bauru, né, que muita gente nem sabe que existe, mas é um polo irradiador ainda de negacionismos de todas as sortes. Vamos pegar um trechinho aqui do que eu vi hoje. Destaque dos bastidores de Brasília hoje, teu canal do YouTube, Emilhão. Olha, a gente falou hoje, Pitoli, sobre o destempero do Alexandre de Moraes, né? O desrespeito dele, primeiro, com o colega e com os demais advogados que estavam fazendo a defesa dos réus. Então, esse é o pano de fundo. Eles vão continuar com esse tipo de ladainha, esse tipo de foco, né? De descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, atacar o Supremo Tribunal Federal, mas isso tudo não vai ter resultado prático nenhum. No final da história, a fila vai chegar no guichê e eles serão responsabilizados. Bom, outras situações estão acontecendo paralelamente. O hacker lá, que está preso, ele está numa matéria hoje que diz: ideia era causar caos para Bolsonaro continuar no poder, diz hacker à CPI. Então, gente, são situações aí que vão desaguar ali, né? Não tem como escapar, é questão de tempo.
Mais tarde eu vou falar com vocês sobre pesquisa eleitoral, sobre alguns fatos novos que estão surgindo aí. Pesquisa eleitoral não, pesquisa de aprovação ou desaprovação, né? Vamos analisar alguns dados aqui, tem coisas muito interessantes para a gente conversar, tá bom? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, agradecendo vocês todos que estão aqui no nosso portal, e a fila anda e a vida segue, tá bom? Um grande abraço, tchau!